Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscar essa sintonia com os guardiões, pedindo para que eles possam fazer uma asepsia muito intensa no ambiente que estamos, retirando formas, pensamentos, sentimentos, tristezas, ansiedades, tudo aquilo que possa estar nos envolvendo. Nós vamos assim mentalizando, buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz, que nós estudamos juntos com eles, formando essa corrente de amor, de luz, de fé, de esperança e de muito equilíbrio. Nós vamos assim mentalizando a expansão dos nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, com amorosidade, com equilíbrio, fraternidade e muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Construindo a concórdia, capítulo 16. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas, capítulo 26, 23. capítulo 23, versículo 34. O que temos neste capítulo que anotaram? Eu já marquei na outra página que fala sobre o melindre e o personalismo. Antes disso, eu não marquei nada. Alguém marcou? A Virgínia está com o microfoninho fechado. Oh, desculpa. Eu marquei, como todos sabem, esse parágrafo. Tá, pode ler. Como todos sabem, amanhã será um momento decisivo no Grupo X. Temos informações de planos nefandos sendo articulados em ambas as esferas de vida. As perspectivas não são as melhores. Haveremos de trabalhar intensamente essa madrugada para operarmos medidas salvadoras. Apesar dos horizontes limitados, estou esperançosa e os reuni aqui para um momento de preparo psicológico e emocional. Fiquem à vontade para colocarem seus sentimentos. Aqui nada mais faremos que um leve bate-papo acerca de seus próprios sentimentos. Quem quer começar? Eu anotei aqui porque o trabalho deles, a preocupação deles, né? Eles não estão, em momento algum, desligando ali do Grupo X. Estão se preparando para poder ajudar e auxiliar. Essa parte aqui que eu acho interessante, né? A espiritualidade nunca nos abandona, hipótese alguma. E você vê que eles estudam o emocional e o nosso psicológico, começando pelos deles, né? Eles passando pelo que a gente passa, tentando ter essa empatia, para que eles consigam nos compreender. Eles fazem essa vivência, né? Vocês percebem que eles também precisam se preparar psicologicamente para aquilo que vai acontecer, né? Porque senão é muito fácil julgar, né, gente? Então, Né? Então, oi, alguém falou? Aleda. eu falei, mas pode falar que eu vou falar de um outro parágrafo aqui, de uma continuação. Não, assim, é isso que eu vejo, assim, todo esse preparo, é um preparo muito grande, né? Então, me faz analisar cada trabalho que fazemos dentro de uma casa espírita. Todo o trabalho, todo o sacrifício, todo o estudo que eles fazem com cada membro que trabalha. A dedicação que eles têm. E às vezes, alguns pensam, não, é só mais um trabalho, né? É só mais um dia. Não. Ele trabalha. É mais um dia. A gente nem imagina, né? Tudo isso. Quando vai começar a trabalhar, nem está aí. Acha que chegar lá, a gente está preparado. Não, não é assim, não. A gente não consegue entender a seriedade da formação de todas essas equipes.
né? Aquilo que eles se dedicam para nós, e aí a pergunta, se a gente se dedica a eles o tanto que eles se dedicam a nós. Eu acho que não. Não é Ainda igual. somos um pouco invigilantes. É, É porque às vezes é aquilo que eu paro para pensar, né? Se tá tudo bem na nossa vida, a gente está distante deles. Tá tudo bem. Tô precisando de nada, então tá tudo certo. Aí quando a gente começa a ter as dificuldades, o que a gente faz? Aí apela para Ai, eles. grita socorro. Aí se aproxima. Aí a gente reza, a gente canta, a gente ajoelha, a gente faz promessa, a gente faz tudo que tem de direito. Mas enquanto a gente está bem, a gente não está precisando de nada. Parece injusto, né? Estou sendo dura, mas muitas vezes é isso que acontece. Na verdade, acho que também tem uma coisa que a gente precisa pensar. A pergunta que cada um tem que responder para si mesmo, né? A gente dedica a mesma prioridade que eles dão para ele, nós damos para eles? Desculpa. A mesma prioridade que eles dão para nós damos para eles também? Tem que pensar bastante. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, né? Porque é muito fácil a gente abrir a boca e pedir ajuda. Quantos de nós, por qualquer coisinha, um tropeção que a gente dá na porta, a gente já não pensa no Zé, caboclo? Não? E aí, quando eles precisam Energia. da nossa energia, o nosso trabalho, será que a gente para de fazer aquilo que a gente está fazendo para poder fazer essa doação? Porque quando a gente faz isso, a gente está ajudando um outro, como nós fomos ajudados num determinado momento, né? É uma troca, né? Eu lembro disso quando a Valéria fez a primeira cirurgia, que ela precisou de doação de sangue, né? Uma coisa muito interessante. Eu não podia doar sangue, né? E aí corri atrás de pessoas para doarem sangue para ela, tal. E aí as pessoas, eu doei o sangue para a Valéria. No final das contas, ninguém doou sangue para a Valéria, né? Porque a Valéria já tinha recebido sangue. Na realidade, foi doação de outras pessoas, né? Então, É o que uma a gente reposição, né? É uma reposição. é uma reposição. Mas essas outras pessoas doaram. E a gente doa pensando no outro ou a gente doa em retribuição? Acho que Não, essa é uma pensando pergunta que cada um precisa fazer, né? Para compreender a dedicação que dá se está sendo caridade ou pagamento, né? É que nem assim, quando eu abri hoje, né, falando de Israel, eu não conheço ninguém de Israel, mas eu imagino aquele povo, a dor daquele povo, né? Ali Jesus passou. Então existe uma semente de um amor profundo, mas também existem sentimentos que a gente não consegue compreender naquela terra. O que acontece para as pessoas guerrilharem tanto, brigarem tanto, ter esse sentimento tão forte? Mas isso me toca. E aí, assim, é aonde que eu falo assim, nas minhas orações, eu coloco esse povo abraçando para que eles acalmem, que o amor venha, né? E é esse tipo de coisa. Ah, são as mesmas equipes que trabalham conosco? Não, são equipes diferentes. Não são as mesmas equipes. Mas nós podemos doar a eles, nós podemos sustentá-los, nós podemos pedir para que cada um receba um tantinho. Ah, é pequenininho, é uma gotinha que a gente vai doar. Mas de gotinha em gotinha, se cada ser humano doar, vai ser melhor. A gente vai conseguir parar um pouquinho mais rápido isso. Ah, a gente conseguiu parar a Ucrânia? Não, a gente não conseguiu. Porque a gente não consegue, muitas vezes, transformar aquilo que não quer ser transformado.
A gente só transforma, a gente só auxilia aquele que está aberto para a transformação. Mas tem um ponto aí que a gente não consegue mensurar. Tá bom, com as nossas vibrações nós não acabamos com a guerra. Mas quantos a gente ajudou nessa guerra com as nossas vibrações? Sim, aqueles que se encarnaram. Que desencarnaram, mesmo aqueles que estão sofrendo ali naquela região, Sim, sim. fortalecimento, para poder vencer os desafios que aparecem na vida. E é por isso que a gente não pode desistir, entendeu? A gente, de gotinha em gotinha, a gente vai chegar lá. Infelizmente, muitas vezes a gente entra numa dessa querendo que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina. Mas, na verdade, vai acontecer do jeito que tem que ser, né? Algo mais, Ledinha? Vai complementar? Eu não sei se é o mesmo da Solange. Eu continuei aqui do que a Virgínia leu, eu ouvi a vida inteira, né? Que a Teresa, então, ela fala aqui esse pedaço. Ouvi a vida inteira falar em desunião quando nos recintos espíritas. Expressou em seu típico sotaque. E veja só o que me acontece aqui, em pleno hospital. Ainda ontem assisti a uma discussão acirrada, a ponto de ver dedo apontado para o nariz. O que vai ser de nós, dona Modesta? Se alguém me perguntasse o motivo da nossa incapacidade de sermos unidos, eu teria 1000 respostas na ponta da língua. No entanto, vou fazer uma confissão. Tenho uma sensação de que nenhuma delas me satisfaz depois da morte. Por que não conseguimos a união? Porque está tão difícil esse entendimento entre nós espíritas? Então, o que me causou assim, né, que ela diz aqui que ela viu uma discussão, né, lá no hospital e que ela ficou impressionada, aborrecida, chateada, enfim, com a desunião que ela pensou que não ia ter mais isso lá, não é? Mas eu acho que é isso aqui. Então, qual é a diferença da gente aqui na Terra e no plano espiritual? Eu queria dizer nenhuma. Nenhuma. Somente a gente não tem mais o corpo. Porque a persona continua a mesma. Mas a gente tem um exemplo bom disso. Como é o nome daquele cara? O Marcondes? O Marcondes, ele está desencarnado. E quanta discussão ele tem. Ele só não briga com a dona Modesta porque sabe que ela está num nível superior. Ele vai perder. Agora, se fosse alguém do mesmo nível com ele ia estar brigando pelo ponto de vista dele, né? Mas eu acho que o que chamou a atenção da Leda, me chamou a atenção também o fato da pessoa estar com o dedo em rixa, apontando para a pessoa, uma discussão assim como se tivesse aqui entre a gente. Eu sei que é difícil às vezes a gente imaginar que lá acontece. Eu sei que o corpo não existe mais, mas a gente achou que nesses lugares onde eles estão, eu sei que é umbral também, mas não deveria ter. Eu também fiquei surpresa quando eu li essa discussão que ela presenciou. Me surpreendeu também. Mas a gente está no umbral. Eles estão no umbral. Pois é. E aí, umbral é a terra sem o corpo. Sem o corpo. A tua dificuldade que você tem aqui, se você é ranzinza, se você é briguenta, se você não tem, você vai levar com você. E como todas essas imperfeições, vão junto. Mesmo sem corpo, nosso perispírito, essas coisas. Que faz parte de nós. Então, eu pensei que desse uma apurada. Na minha santa inocência, eu achei que desse uma apuradinha, desse uma melhorada. Dava uma peneiradinha. Não, estava que eles restringiam esses atos da gente. Mas, gente, a gente tem o livre-arbítrio. Uma garrafa cheia não entra mais água. O espírito que desencarna aqui achando que é cheio da razão, quando ele vai lá, ele continua cheio da razão. Lembrem-se, né? Quando a gente desencarna, a gente não lembra de tudo que a gente foi de imediato. A gente vai aos poucos. E aí, a gente continua sendo o que era aqui. Então, se a gente se engana aqui, porque já está conseguindo dar o passo, né? Já está um pouco melhorzinho, né? Chegando lá, a gente acha que é mesmo. A gente é o... Supra-sumo. Supra-sumo. Tá
Entendeu? Então, olha, guardem bem isso com vocês. O desencarne é deixar o corpo. Não temos mais corpo, mas nós continuamos sendo exatamente aquilo que nós somos. Se temos dificuldades na Terra, carregamos essas dificuldades conosco. Se temos sentimentos contrários dentro do nosso coração, nós carregamos junto conosco. A gente só não carrega a matéria. Tudo que conquistamos de matéria fica. Agora, sentimentos, emoções, ego, crenças, carregamos tudo. E aí, por isso que a gente fala, vamos expandir a consciência enquanto a gente estiver aqui. Para que quando a gente chegar lá, a gente parta já de um ponto diferente do que a gente está agora. Né? Porque senão, nós vamos continuar nos enganando quando chegar do lado de lá. Algo mais? No parágrafo embaixo, eu marquei o melindre. Posso ler? Pode ler. Melindre e personalismo são apenas manifestações morais doentias que surgem na convivência quando ela não se apresenta suficientemente fortalecida por ações imunizadoras e vitalizadoras. O que dizer de um canteiro não cuidado sob o calor escaldante do sol? Joio e trigo convivem na nossa intimidade e, consequentemente, nas nossas interações humanas. Aonde a senhora quer chegar? O motivo das desuniões não está somente naquilo que fazemos uns aos outros, nos atos de personalismo e ofensa, mas, acima de tudo, no que deixamos de fazer para que as relações ganhem riqueza moral e alicerces dignos. Foi isso que eu marquei. Que às vezes eu me sinto muito melindrada. Às vezes ainda me sinto muito melindrada. Eu sou uma pessoa bem doente ainda. Quem não? Todo mundo é assim, gente. Todo mundo é assim. A questão toda é o que a gente faz com esse melindre depois que a gente percebe que tem. Se a gente trabalha... Esse é o ponto. A gente para resolver. Infelizmente, a gente para no descobrir do problema. A gente não pensa o porquê que o problema aconteceu e que solução que a gente deve adotar. Então, se eu fiquei melindrado com alguma coisa, eu preciso compreender porque eu fiquei melindrado. Porque, pensa bem, melindre é coisa do ego. Ele não está atacando as nossas coisas básicas, né? A base da pirâmide de Maslow, né? Que fala de alimentação, de segurança. Não, é só coisa do ego. Então, se eu fiquei melindrado, é porque o meu ego está falando mais alto. E aí eu preciso compreender o porquê disso, né? Compreender dos sentimentos que me levam a isso, né? Eu continuei no parágrafo aí. A escuridão prolifera porque falta luz suficiente. Não existe escuridão. O que existe é falta de luz. Falta de luz. Ninguém fala assim, eu vou acender a escuridão. Todo mundo fala, eu vou acender a luz. E a hora que acende a luz, a escuridão se vai, né? O remédio sagrado que há de iluminar nosso projeto de união e amor nas esleiras do Espiritismo chama-se afeto cristão. É isso que falta. É isso que falta entre os homens, esse afeto cristão. O que é afeto cristão? É você olhar aquela pessoa como irmão e querer o bem dela, independente do que ela seja, da índole dela. É isso que falta pra gente. Ah, eu vou ter que amar uma pessoa que faz mal? Sim, não significa que você vai trazer ela para dentro de casa, mas você não vai desejar o mal para ela. Ó, a gente tem o exemplo de Jesus, né? Jesus conseguia compreender perfeitamente Pedro, Judas, Maria de Magdala. Ele conseguia compreender, ele tinha esse amor cristão nesse sentido. Que cada um tinha um lado bom, mas tinha o seu lado sombra. E que era necessário eles aprenderem com o lado sombra, trabalharem isso para que conseguisse vencer a si próprio. Ele compreendia o tempo deles. E nós, muitas vezes, não compreendemos
compreendemos o tempo de sombra da outra pessoa. A gente quer que ele se transforme no nosso passe de mágica. E aí que não vai acontecer. As pessoas não vão se transformar, porque elas precisam caminhar. Oi, Solange. Mas eu queria falar um complemento daquilo que o Sérgio estava falando, que muitas vezes a gente tem que ter a empatia, tem que ter o sentimento pelo outro, independentemente se ele vai te trazer algum benefício, algum retorno ou não. Você tem que querer bem, é um sentimento, eu acho que afeto cristão é isso, né? A gente nutrir pelo outro um sentimento de amor, independente de qualquer coisa que ele possa me dar de retorno, sem qualquer esperança nesse sentido, de nada. É Porque amor pelo simplesmente amor. você gosta da pessoa, né? Sim, e é amar. Amar é querer o bem para o outro, independente do que seja. E não Sim. cobrar. E não Sim. cobrar. E não esperar, e não cobrar. Uma coisa que Jesus fazia, que a gente tem dificuldade de fazer, é olhar para as pessoas e falar assim: essa pessoa está no caminho. É isso que ele olhava. Ah, mas ela está lá atrás. Tá bom, mas ela está no Ela caminho. está no caminho. Esse que é importante. Todos nós estamos no caminho. Uns com mais entendimento, outros com menos, uns com virtudes em um determinado ponto, outros com virtudes em outros pontos, mas todos nós estamos no caminho. E por habitar o mesmo o planeta que nesse momento está de expiação e prova, nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível. Ninguém está mais à frente ou mais atrás, né? Agora é que vão fazer a divisão do joio e do trigo, certo? E aqueles que não atingiram uma energia espiritual suficiente, eles não vão ficar mais na Terra. Que a gente consiga, nesse finalzinho de encarnação aqui, nos transformarmos o suficiente para ter essa energia espiritual para ficar na Terra. Não é verdade? Uhum. Algo mais? Eu marquei mais para baixo no afeto, quando fala sobre o afeto, nas relações. 3, 4 parágrafos para baixo. Alguém marcou algo antes? Não. Marquei também afeto nas relações. Pode ler, Virgínia. Não, pode ler. Pode ler. Então, lê. Afeto nas relações não significa apenas momentos de alegria e gestos da cordialidade espontânea. O afeto cristão vai muito além e vem preencher aquela lacuna dos relacionamentos para que eles se tornem sólidos, duradouros e educativos, de tal forma locupletam a convivência com os sobressaltos, com que os sobressaltos não causam prejuízos irreparáveis. Então, esse afeto cristão é esse momento da gente olhar para o outro sem julgar, sem cobrar, e como se diz, e cada qual está no seu tempo. Não é? E um E nós auxiliar. também estamos no nosso tempo também, né? Estamos no nosso tempo. Alguém pode até cobrar da gente. E nós não podemos fazer a mesma coisa. Isso aí. E os tempos são diferentes porque somos espíritos diferentes, né? Cada um buscando a sua essência. Então tá tudo certo, não tem nada errado. Né? Tem aquele que puxa, aquele que dá a mão, é aquilo que eu falo. E para puxar não significa que ele vai andar na frente. Uma das coisas que a gente precisa mais compreender é isso. Jesus não andava na frente, Jesus andava ao lado e caminhava lado a lado. Quando a gente vai para puxar, aí a gente já quer fazer algo que a gente vai impondo. E aí não é natural. Né? Jesus não empurrava ninguém. Ninguém. Ele motivava que todo mundo andasse. Sabe? E é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de compreensão, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, que foi nos dado pela espiritualidade. Então, a gente anda porque a gente quer andar.
E não por causa de medo, por causa de senãos. Ah, você não vai ficar na Terra. Sabe, a gente não vai andar por causa de ameaça, né? Porque senão a gente não está sendo sincero, não está se tornando essência. A gente está se fazendo por medo, porque estamos acuados, e aí a gente deixa de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ou porque a gente leu ou alguém falou que é bom, né? É, também. Não, mas quando a gente caminha porque a gente está se sentindo bem, quer, a gente não pensa nessas coisas. Mas é A pela gente escolha. simplesmente vai. Mas é pela sua escolha. Sim, lógico. Você procurou um caminho e falou assim, esse daqui é bom para mim. Eu E vou. você escolheu. Mas ninguém Sim. fala assim, vai por esse caminho aqui que é o melhor. Você Não. escolheu o caminho, você procurou e escolheu o caminho, né? Certo. Tem coisas que a gente escuta, né? Que nem assim. Tem um monte de palestras, tem um monte de lives, que a gente não falta é gente falando na internet. Tem coisa que faz bem, que acolhe o nosso coração, que agrada o nosso ouvido, que fala assim, não, é isso aqui. Mas tem coisa que a gente fala, não quero isso para mim, não. A Eu não gente nem gosto escuta, disso. né? Começa a escutar por engano e desiste. Não vai. Por quê? Porque a gente Porque não aquilo tem. já, porque aquilo já não me faz bem pro coração. Porque eu já estou numa outra essência. Nem tudo vai me ser lícito. Nem tudo. Mas isso Tudo é acontece também não só com tudo me palestras, convém. acontece com filmes, com programas de televisão. Não que eu não quero mais ver, não vou mais assistir. É simplesmente não dá, mesmo que aconteça de você uma hora esteja naquele canal, você não tem interesse de ver, de saber nada disso. E há um tempo atrás, ele tinha, né? Gostava até. Agora, eu acho que é natural, não é uma coisa que a gente fala, não vou fazer mais. Eu acho que é uma coisa que vem naturalmente. Quer dizer, eu acho estou falando de mim, tá? Da minha experiência. Não estou querendo, né? Não, eu estou falando de mim. Sabe o que acontece? A gente, nesses estudos que a gente está fazendo, a leitura, falar de Jesus, do Evangelho, de todos esses estudos que a gente vem fazendo, o acolhimento de amor, onde que a gente troca experiências em termos de textos muito, muito bons, a gente vai desenvolvendo novos valores. E esses valores entram em conflito com aquilo que a gente fazia no passado. E aí, aquilo que a gente achava legal, que achava bom, que nos chamava a atenção no passado, hoje em dia já não chama atenção, porque o nosso valor está diferente. Nós pensamos de forma diferente, né? Já conseguimos agir de forma diferente totalmente? Não, porque é uma transformação que a gente vai fazer com o tempo. Mas a gente já percebe que a gente já está virado para uma direção diferente do que a gente estava caminhando no passado. Isso é excelente. Mais Porque a gente seletivos, né? Isso. É mais seletivo isso. Estamos Sim. mais seletivos, né, com as nossas escolhas. Não estamos 100%, mas A gente sempre foi seletivo, só que a gente selecionava coisas diferentes. Errado. E muitas erradas. vezes a gente se deixava se envolver pelo todo, pela sociedade, pelaquilo que a gente convivia. Hoje a gente já para e fala, a sociedade a gente está ali, a gente respeita, mas eu tenho o meu eu. E o como que eu vou me sentir fazendo tudo que a sociedade quer? Eu vou estar bem comigo mesmo? Eu vou sentir Não. paz? A minha essência vai estar afetada? Eu acho que agora, então, você está falando uma coisa que é mesmo. A gente procura o bem-estar pessoal. A gente se sentir bem, a gente ficar tranquila, não é? Eu acho que é isso que a gente procura. A gente E faz você falou escolhas uma coisa, Valéria, que é isso mesmo, tá certo? É isso. Você resumiu o que eu estava querendo falar em 3 palavras. É justamente isso. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente vê a sociedade aí nos dias atuais polarizada, briga, raiva, as pessoas odiando umas às outras. E a gente não gosta do que está vendo, não é verdade? Não gosta de ver e nem de sentir, né? Nem de lembrar.
E aí a sociedade nos impõe determinadas coisas. É a mesma sociedade que a gente está falando que não se coaduna com o nosso ponto de vista. E a gente vai fazer de olhos fechados? A gente precisa escolher, né? Já dizia Sim. aí no Evangelho, a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Não. Sim ou não? Verdade. Sim. Então, é por isso que a gente precisa ficar prestando atenção naquilo que a sociedade nos impõe. Aquilo que a sociedade está impondo para mim está em consonância com os valores que eu tenho adquirido ultimamente e que eu tenho gostado? Se sim, vai em frente. Se não, pensa bem no que vai fazer. Né? Pensa bem. É escolha. É livre-arbítrio. E Justamente. na hora que escolher, tá tudo certo. É aquilo que a sintonia que você tem, tá tudo perfeito. Não há, né? E seja, né? Siga o seu rumo, né? Agora, assim, o que eu falo sempre é, quando a gente fala de líderes, né? E às vezes a gente sempre tem tocado muito isso, é só ver. A partir do momento que você assume isso para você, é a sua responsabilidade. Agora, quando você quer levar todo mundo nessa mesma direção, é onde que o Sérgio sempre falava, são cegos guiando cegos e todos cairão nos barrancos, No abismo. no abismo. No abismo. Porque, assim, hoje em dia a gente pode falar da gente, mas não dá para carregar todo mundo, porque é Porque diferente. a gente pode pensar assim, eu demorei tanto tempo para chegar até aqui. Precisei passar por tanta coisa. Como é que eu quero que eu pegar uma pessoa aqui que eu acho que também vai se sentir bem? Às vezes não. Às vezes não está na hora dela ainda. Ela tem mais coisa para caminhar, tem mais coisa para passar. Não é verdade? É só a gente pensar no que a gente passou para chegar até aqui. E, e a gente veio por si, viemos e ficamos. Por quê? Porque estava na nossa hora. Agora a gente vai pegar uma pessoa qualquer e falar, não, não vai dar, não é a hora. Né? Eu penso assim. Por isso que eu não. Eu às vezes falo, mas eu não fico. Não, tem que ir, essas coisas eu não faço, não. Porque é um respeito também pelas pessoas, né? São 3 anos construindo um pensamento, não é verdade? Como que vai esperar que uma pessoa que nunca teve contato com isso consiga se afinizar ou se harmonizar com esse tipo de pensamento? Né? Principalmente uma pessoa que ainda está lutando contra as coisas exteriores, não é verdade? Aí, o que acontece? E pessoas que acham que estão certas fazendo daquela forma. Então, a pessoa está passando, nossa, participo de um grupo assim, por que você não participa? E não força, porque senão essa pessoa pode entrar e querer mudar a forma da gente pensar. E como a gente já está com um pensamento já bem consolidado naquilo que a gente quer, vai sair um conflito gigantesco, né? Isso acontece. Agora, assim, ó, né, de tudo isso, a gente está falando, né? Nós estamos aqui há 3 anos e meio. Quanta gente passou? Quanta gente passou por aqui? Passou, ficou, fez um bom trabalho, dividiu conosco, se despediu e continua servindo. Não parou, mas continua servindo de uma outra maneira, no outro lugar. Tá excelente. E tá excelente. Encaixou na hora que precisou encaixar, encaixou na hora que precisava de um lugar para falar que não tinha essa oportunidade, onde as casas estavam fechadas, onde havia essa dificuldade, pôde falar, pôde trazer todo o seu conhecimento, mas depois preferiu. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo nem errado. Cada um está no lugar que precisa estar. E fazendo o seu trabalho com muita amorosidade. Né? E aqueles que permaneceram no pingo de luz vão ficar porque é a semente que tem que ser, que escolheu. E tá tudo certo, não tem nada errado. Vamos parando por aqui? Nós paramos em... E a senhora poderia me ajudar a entender a diferença entre afeto e afeto cristão?